Deus seja louvado. Meu nome é Rafaela, tenho 36 anos e hoje trago a vocês um testemunho que veio através de dor, vigilância e finalmente de libertação. Desde já agradeço a paciência de cada irmão e irmã que vai me ouvir até o fim, porque o que vou relatar pede tempo, oração e discernimento. Aleluia! Lembro-me perfeitamente da primeira vez que entrei naquele templo, o cheiro de encerado nas tábuas do piso, o som abafado do órgão que tremia nas notas de louvor, as irmãs de véu em filas serenas, os irmãos de pé com as mãos juntas. Glória a Deus! Era uma sensação de segurança, um lugar onde a ordem e a doutrina protegiam a família. Hoje quero contar como uma sequência de festinhas aparentemente inocentes, feitas por pessoas que frequentavam a mesma comunidade comum que eu, trouxe à tona uma verdade que quase destruiu o que eu mais amava. Peço que orem comigo enquanto falo, porque cada detalhe tem uma lição para nossa irmandade. Aleluia! Cresci numa casa onde a fé entrou pelos passos de vizinhos que convidaram meus pais para congregar. Meu pai, João, homem de trabalho, chegava ao fim do dia com mãos calejadas e um sorriso cansado. Minha mãe, Maria, guardava em segredo um amor por cantar nos ensaios da mocidade. Aos 8 anos, minhas mãos tocaram as teclas do órgão pela primeira vez. Lembro do calor das teclas contra a pele, do gosto metálico do suor de nervosismo, do cheiro do papel de partitura rimando com o perfume das irmãs. Em casa, Ana, nossa vizinha, era a primeira a ensinar-me a dobrar o joelho e a recitar versículos antes de dormir. Foi na mocidade que conheci Teresa, Juliana e Lúcia, com quem partilhava risos e orações. Meu pai sempre dizia: "Filha, use esse dom para Deus, não para vaidade." Essas palavras me acompanharam enquanto eu aprendi a tocar e a entregar cada nota em oração. Aleluia! Em 3 momentos chaves, senti que Deus moldava meu coração. Quando fui batizada e senti a água morna envolvendo meu rosto. Quando, na visita pastoral, o ancião Carlos tocou minha cabeça e disse que havia um chamado. E quando, numa madrugada, ajoelhada, tive uma visão breve de uma porta que se abria com luz. Foram experiências sensoriais e espirituais que me ensinaram a vigiar e a distinguir a obra do Senhor do que é a aparência. Na mocidade, a vida parecia clara. Havia encontros com cantos que enchiam a sala de visitas, o som de sandálias na soleira, o toque de xícaras de café em torno de conversas simples. Foi ali que conheci Paulo, homem tímido, firme na obra, sempre na visita, sempre disposto a carregar o piano. Nossos diálogos eram simples e cheios de oração. Eu dizia: "Vou orar por nós", e ele respondia: "Oremos juntos, porque a obra de Deus precisa de 2 corações firmes." Teresa dizia a mim: "Rafaela, ele é discreto e temente", e Juliana sorria e acrescentava: "Você será feliz." Haviam também pequenas conversas com o ancião Carlos, que sempre aconselhava ouro de prudência. Em privado, minha mãe sussurrava: "Filha, caminha com resguardo", e Ana completava: "Vigia, porque o inimigo entra onde há descuido." Eram trocas cheias de fé e de expectativa, e todas as noites eu fechava os olhos com o som do órgão ecoando como promessa. Aleluia! Casamo-nos sob oração, com o templo cheio e o véu das irmãs brilhando ao sol da manhã. O cheiro do café passado na cozinha, o toque da aliança quente no meu dedo, o calor do abraço de Paulo depois da cerimônia, tudo parecia confirmado pela pregação daquele dia. Inicialmente, nosso lar era pequeno, mas cheio de visitas. Cantos e visitas pastorais. Havia diálogo constante com a família. Eu dizia: "Vamos receber a visita do cooperador." E ele respondia: "Claro, preparo a mesa." Naquela fase, a comunhão parecia intacta. Contudo, começaram as pequenas ausências. Primeiro, uma saída para ajudar um irmão. Depois, uma festinha da mocidade que se estendeu até tarde. Eu perguntava: "Onde você esteve?" E ele respondia: "Foi só conversa sobre a obra." Eu sentia na boca um gosto de ferro ao desconfiar. Ouvia o seu lenço da casa como resposta e sentia o tecido do véu nas minhas mãos tremer. A promessa de uma vida inteira juntos começou a ser testada por detalhes que não se encaixavam. O primeiro sinal mais claro foi quando encontrei mensagens no celular que não faziam sentido para uma visita pastoral. Palavras íntimas, fotos apagadas, horários de festinhas em casas que eu não conhecia. Lembro do som das notificações naquela noite, do cheiro do sabonete que usava ao mexer no aparelho, do frio no estômago. Pedi a Deus clareza e, na oração, senti o Espírito Santo me dizendo que eu veria a verdade. A partir dali, comecei uma investigação silenciosa, com a ajuda de outras irmãs que também sentiam a inquietude. Chamei Lúcia para conversar,
Falei com Teresa e com Juliana e até pedi orientação ao ancião Carlos. As trocas foram intensas e cheias de sensações. O toque nas mãos, a respiração curta, o som abafado do coração diante da possibilidade de traição espiritual disfarçada de sociabilidade. Foi quando percebi que as festinhas que aconteciam depois dos cultos, com pouca supervisão e muita conversa em volta de bolos e refrigerantes, eram o palco de algo maior. Não era apenas um erro de família, era um padrão que se repetia entre irmãos que frequentavam nossa congregação. Eu precisava expor, mas sabia que a exposição traria feridas e que a igreja precisava agir. Conforme avancei na investigação, organizei conversas diretas. Em uma tarde, sentei com Paulo na cozinha e começamos um diálogo tenso. Eu perguntei: Paulo, você tem ido a essas festinhas depois do culto? Ele respondeu: eu vou para consolar, para conversar com irmãos, nada além disso. Eu disse: encontrei mensagens que mostram outra coisa. Ele reagiu: Rafaela, você está inventando, isso só vai nos separar. Eu retruquei: eu não invento, eu vigio. Ele disse: quem te disse para bisbilhotar? Eu respondi: o Senhor me deu uma inquietação. Ele disse: isso é ciúme. Eu disse: é zelo pelo que é santo. Ele pediu silêncio, eu me neguei. Ao mesmo tempo, falei com Teresa e Juliana em diálogos que envolveram choro, café derramado e o cheiro de bolo fresco que ninguém tocava por estar tenso o ambiente. Teresa disse: Rafaela, eu vi coisas estranhas. E Juliana completou: nós não estávamos certas de que era só conversa. Lúcia trouxe conversas gravadas onde homens e mulheres trocavam confidências que fugiam ao propósito de visita. Havia 8 a 10 trocas nesses diálogos, cada frase uma lâmina que cortava a aparência de santidade. Chegou o momento de juntar provas. Reunimos mensagens, horários e relatos de outras esposas. Helena, Marta e Sônia também mencionaram situações semelhantes. Troquei mensagens com Helena. Você notou algo nas reuniões? Ela respondeu: sim, é sempre depois, em casa de alguém. Eu disse: temos que falar com o ancião. Ela disse: tema reação. Marta falou: se expusermos, pode ser pior. Sônia disse: mas se calarmos, perpetuamos. Foram diálogos longos, viscerais, onde a audição do relógio parecia marcar o ritmo da decisão. O cheiro de chá tomado às pressas nas conversas noturnas, o tato das mãos trêmulas figurando relatos impressos, a visão de fotos borradas em telas de celular, tudo isso construiu o cenário para o confronto. A tensão cresceu e meus passos ficaram pesados ao caminhar de casa à igreja, sentindo o vento frio como companhia. Neste ponto, trago um pedido aos irmãos que me acompanham. Se a sua alma apertou ao ouvir essas primeiras ausências, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós já sentiram o nó no peito, a mesma dor. Conte nos comentários. Você já precisou confrontar uma situação assim em família? Escreva: eu vigiava, se já passou por desconfiança em casa. Ou eu confiei, se o caminho foi confiar primeiro. Seu relato pode encorajar outra irmã ou irmã que hoje não tem coragem de falar. A nossa comunidade vive de apoio e oração, e cada palavra de testemunho fortalece a quem ainda sofre. Agora volte comigo para o momento em que descobri a conversa que mexeu com tudo. Os encontros secretos eram organizados como festinhas simples, com bolos, refrigerantes, risos contidos e músicas baixas. Cheguei a uma dessas casas determinada a ouvir, a sentir, a ver. Lembro do cheiro do bolo de fubá, da visão do quintal com sombra de mangueira, do tato do corrimão frio enquanto eu subia as escadas. Entrei disfarçada por esse propósito e ouvi vozes. Você pode manter segredo? Perguntou alguém. Claro, respondeu outra. Mas é para ajudar, não é? Disse um homem. Ajuda como, se isso pode ferir famílias? Uma voz feminina replicou. Eram 8 a 10 trocas de fala, onde surgiam propostas que nada tinham a ver com visita pastoral, e sim com encontros íntimos disfarçados. Chamei o ancião Carlos e levei provas. As reações foram imediatas. Choque, silêncio pesado, véus apertando rostos. Irmãos que antes sorriam, agora desviavam o olhar. Havia cheiro de vela apagada, som de bancos rangendo e o gosto amargo da decepção que se espalhava pelo corpo. A congregação enfrentou um dilema. Se silenciava, era conivente. Se agia, reconheceria falhas internas. O confronto público ocorreu numa reunião convocada pelo ministério. Havia no salão o tom do órgão em notas graves, o brilho dos véus e o murmúrio que crescia. O ancião Carlos falou com voz firme. Precisamos preservar a doutrina e zelar pelo santo. Paulo foi chamado para explicar.
Em diálogos que se estenderam, ele tentou justificar. Era um consolo, era só conversa, não houve pecado. Eu respondi com clareza. A mesma conversa que salva também destrói se for feita às escondidas. Teresa, Juliana e Lúcia deram seus relatos. Helena, Marta e Sônia choraram ao contar como foram enganadas por promessas de atenção que se passavam por visita. Houve 8 a 10 trocas entre as partes na plenária. Glória a Deus quando a verdade veio à tona, mesmo que fosse dolorosa. Aleluia! A comunidade sentiu o impacto e o ancião, com pesar, pronunciou medidas. Afastamento temporário dos envolvidos para arrependimento e investigação formal. A igreja dobrou os joelhos em oração por dias. O som das orações foi como chuva que lava, mas as marcas permaneceram. Os momentos de tensão que me marcaram foram muitos, e descrevo agora 3 deles com calma. Primeiro momento de tensão, a noite em que li as primeiras mensagens. Foi como se o chão sumisse. Sentei na cadeira da cozinha, as luzes acesas, o coração pulsando alto. Cada palavra na tela parecia combinar traição e religiosidade, e eu tremia ao imaginar o que isso significava para nosso filho. O ar parecia denso, havia cheiro de fumaça do incenso que eu acendera para orar, e as lágrimas caíam com gosto salgado na boca. Segundo momento de tensão, a conversa às portas da casa onde ocorriam as festinhas. Eu estava escondida, ouvindo risos que se transformavam em promessas. Havia o toque da madeira fria na minha mão e o som abafado de passos. Senti o vento trazer vozes e o gosto do medo no paladar. Terceiro momento de tensão, na reunião pública, quando a comunidade ouviu as provas. Foi um estrondo de silêncio seguido por choros, véus apertavam rostos, o som do órgão ficou baixo e a respiração coletiva parecia uma onda prestes a quebrar. Cada um desses momentos tem parágrafos onde descrevi os cheiros, as vozes, os toques e como tudo parecia conspirar para um ponto de virada. Cada uma dessas lembranças tem entre 500 e 600 caracteres na minha memória. Após a exposição, a congregação tomou medidas. O ministério, liderado pelo ancião Carlos e apoiado pelo cooperador Samuel, promoveu sessões de visitação com as famílias afetadas. Fui ouvida com cuidado e firmeza. Havia aconselhamentos, orações prolongadas e dias de confissão pública por parte dos irmãos que haviam falhado. Em oração com o ancião, eu disse: quero a restauração, mas também a verdade. Ele respondeu: a igreja zela e corrige com amor. A família de Paulo tentou diálogo e arrependimento. Eu, com dor, pedi o divórcio, pois não podia reconstruir um lar sobre mentiras. O processo foi acompanhado pela Irmandade. Ana, Teresa, Juliana, Lúcia, Helena, Marta e Sônia estiveram ao meu lado, cada uma com uma ação concreta de apoio, ora trazendo refeições, ora orando pela manhã, ora ficando com meu filho em noites que eu mal conseguia dormir. Glória a Deus por cada irmão que permaneceu firme. O ministério suspendeu temporariamente os que conduziram as festinhas e abriu um processo de disciplina conforme a doutrina. O epílogo vem em 3 tempos, porque a restauração é processo. 1 mês depois, eu ainda sentia o peso da ferida, mas já havia passos de mudança. Meu filho voltou a dormir sem pesadelos, havia visitas para nos confortar e eu participava de reuniões de cura com o ancião Carlos e o cooperador Samuel. Sentia o cheiro do café compartilhado com irmãs, o som do órgão suave em cultos de louvor de ação de graças e o tato da Bíblia em minhas mãos cada vez mais firme. Contei minha história em voz baixa para algumas irmãs da mocidade, e elas me abraçaram com firmeza, dizendo: vamos orar contigo. Havia conversas práticas sobre como proteger jovens nas visitas e orientar o ministério a supervisionar melhor encontros sociais. 3 meses depois, as medidas institucionais mostraram resultados. Alguns dos envolvidos passaram por acompanhamento, alguns confessaram e buscaram arrependimento profundo, e a congregação revisou práticas de supervisão de reuniões. Eu comecei a voltar ao serviço devocional, tocando o órgão em cultos de manhã com lágrimas que agora tinham gosto de libertação. A confiança foi sendo restaurada aos poucos, com visitas de acompanhamento, aconselhamento para casais e ensino sobre limites saudáveis entre irmãos. Havia ainda dor, mas também sinais de cura e de que a doutrina e o amor ainda podiam andar juntos. 6 meses depois, olhei para trás com menos amargura e percebi que o Senhor tinha trabalhado no meio do conflito. Meu filho crescia seguro, havia renovação na mocidade e a congregação passou a praticar uma vigilância mais saudável. A restauração não foi total, mas foi real.
Algumas famílias foram reconstruídas, alguns irmãos afastados por tempo suficiente para refletir e retornar com humildade, e outros escolheram seguir caminhos diferentes em silêncio. Aprendi que a vigilância e a oração não são desconfiança, mas zelo pelo santo. Hoje eu retorno ao culto com mais sabedoria, ensino jovens a reconhecer sinais e oro para que nossas festinhas sejam momentos de comunhão verdadeira, supervisionados e cheios de propósito santo. Glória a Deus por cada passo de cura. Para concluir, recapitulo que a verdade doeu, mas salvou. O confronto foi necessário e a ação do ministério foi essencial para preservar a doutrina. A decisão pessoal de pedir divórcio foi tomada com oração e com a convicção de que não se constrói um lar sobre engano. Exorto a Irmandade: vigiai, orem e não deixem que a aparência substitua a verdade. Procurem apoio na igreja, no ancião Carlos e ao cooperador Samuel, e confiem no Senhor que corrige com amor. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, junte-se a nós em oração e compartilhe nos comentários o seu testemunho. Que a paz do Senhor esteja com todos e que o Espírito Santo nos conceda sempre discernimento para proteger o que é santo. Aleluia! Glória a Deus! Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado!